Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes manda a PGR confirmar arquivamento de inquérito da suposta interferência de Bolsonaro na PF. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou à Procuradoria-Geral da República confirmar o pedido de arquivamento do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu politicamente na Polícia Federal. Em março de 2022, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não cometeu crime na troca do comando da PF em 2020, episódio que culminou na demissão de Sérgio Moro, que era ministro da Justiça e Segurança Pública à época, e levou à abertura de inquérito no STF, para apurar suposta interferência do presidente na corporação. Deltan Dallagnol mostra fatos que indicam que Alexandre de Moraes está recuando em ofensiva contra Bolsonaro. Alexandre de Moraes recuando? Como assim, Deltan? 3 fatos dessa semana surpreenderam e indicam que Moraes está mesmo recuando. Eu vou contar para vocês quais foram esses 3 fatos e eu vou dar 3 razões para o Moraes estar recuando para você entender o que está acontecendo. E fica comigo que no final eu vou te contar uma novidade. Antes disso, segue o canal, deixa o seu like, eu quero ouvir a sua opinião sobre o que eu vou contar para você agora. Aliás, em alguns desses fatos, esses 3 fatos que eu vou contar para vocês, saiu uma notícia dizendo que Moraes estava realizando esse recuo. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia. Moraes põe freio em ofensiva contra o bolsonarismo e reduz tom em decisões. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo e, gente, essa notícia aqui é um grande absurdo por si só. Veja só, não cabe a um juiz, a um magistrado, a um ministro realizar uma ofensiva contra o bolsonarismo. E aí tá aqui a imprensa retratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tô cansado de ver a imprensa normalizar o que é absurdo. Não cabe a um juiz fazer uma ofensiva contra um grupo político ou contra uma ideologia. O judiciário não serve para isso. O judiciário não tem representatividade, ele não é eleito, ele não faz política pública, o judiciário não faz leis, o judiciário tem sua legitimidade extraída do fato de que ele executa as leis e a Constituição. Como então que o ministro faz uma ofensiva ou agora freia a ofensiva contra o bolsonarismo? Isso por si só é absurdo. E aí a matéria da Folha fala que Moraes pôs freio nos últimos meses a rigidez de decisões que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Peraí, mais uma vez, decisões do judiciário não tem que ser nem rígidas, nem não rígidas, tem que simplesmente aplicar a lei. Isso aqui já é uma confissão de que existe uma atuação intencional do judiciário contra Jair Bolsonaro. E aí se coloca ainda que o objetivo desse freio do Supremo é reduzir o risco da ampliação de atritos da Corte com o Congresso. Essa é outra coisa que o judiciário não pode fazer, medir risco. Não, o judiciário aplica a lei, a Constituição. E segue ainda a matéria dizendo que, com isso, com esse freio, os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, quer evitar que se passe a enxergar o ex-presidente Bolsonaro como vítima de perseguição do Supremo. Mas ele é sim vítima, está escancarado. Ele está sendo investigado lá em investigações e inquéritos sem que nem ele, nem ninguém ao redor dele, nem ninguém investigado tenha foro privilegiado. Ou seja, o Supremo simplesmente não teria poderes, competências para essas investigações, mas está lá. Existe uma série de outros arbítrios nesses inquéritos sobre os quais a gente tem comentado aqui no canal. E ainda, essa matéria fala que uma outra razão para o freio do Supremo é a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no Senado, que limita as decisões individuais de ministros do Supremo, em reação às pautas que têm sido votadas pela Corte. Então vejam que saiu essa notícia e a essa notícia se somam 3 fatos dessa semana que confirmam essa notícia. O primeiro fato é o fato de que nessa semana Moraes soltou o coronel Naime. O coronel Naime da Polícia Militar, ele foi preso em razão dos fatos do 8 de janeiro e ele estava preso há mais de 1 ano, sem que estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva. Olha aqui a notícia, Moraes solta o coronel da PM, preso há mais de 1 ano pelo 8 de janeiro. E ele foi preso pelo quê? Por uma suspeita de omissão. Suspeita de omissão e ele ficou 6 meses preso sem uma acusação criminal. Tá aqui.
ele ainda sofreu, mesmo com a soltura, ele passou a ser submetido a medidas cautelares diversas da prisão, como uso de tornozeleira, recolhimento noturno nos finais de semana, proibição de sair do Distrito Federal, ou seja, ele segue passando por constrições, mas aqui um fato que é muito grave, gente. Além de ele ter sido preso, mesmo estando de férias no 8 de janeiro, ele teria ido aqui ao local para auxiliar o trabalho da polícia. Agora está o fato aqui muito grave, é o fato de que ele só foi se tornar réu 6 meses depois. Observa aqui nessa outra notícia. Ele então foi preso no dia 7 de fevereiro, mas ele só foi acusado em agosto de 2023. Gente, não dá para manter alguém preso mais de 40 dias sem uma acusação criminal. Isso é um absurdo, isso é um baita de um abuso. E aconteceu parecido com Anderson Torres, que ficou preso 4 meses sem ser acusado. Aconteceu parecido com Silvinei Vasquez, que ficou preso também vários meses sem acusação criminal, ainda não teve nenhuma acusação criminal feita pela PGR até hoje e segue preso. Ele foi preso em agosto do ano passado, a gente está em maio, daqui a pouco completa um ano, e jamais foi acusado pela Procuradoria-Geral da República. Como assim alguém preso sem uma acusação, sem ter fatos dos quais se defender? E ainda a gente tem o Felipe Martins, que foi preso por mais de 3 meses sem denúncia. Esse é o primeiro fato. Então, o fato é que, corroborando a ideia de que Moraes está freando, está colocando um freio na sua ofensiva contra o bolsonarismo, ele soltou nesta semana o Coronel Naime. Vamos para o segundo fato dessa semana relevante que confirma a notícia, que confirma a ideia de que Moraes está se colocando freios. O segundo fato é que, além de soltar o Coronel Naime nessa semana, o ministro devolveu as redes sociais do senador Marcos Duval. Olhem aqui, gente. Moraes devolve as redes sociais do senador Marcos Duval após quase um ano em que ele derrubou as redes sociais. Tem 2 grandes absurdos em Alexandre de Moraes ter derrubado as redes do senador Marcos Duval. O primeiro grande absurdo é o fato de que você não pode derrubar uma rede inteira social por conta de um post, 2 posts, 3 posts. Não, no máximo você poderia derrubar um post, 2 posts, 3 posts. Por que, Deltan? Porque derrubar a rede inteira viola Marco Civil da Internet, viola a Constituição Federal, viola Pacto de São José da Costa Rica, que tem força cogente dentro do Brasil e que proíbe a censura prévia, ou seja, viola uma série de coisas. Você derrubar a rede social inteira de alguém é você praticar um assassinato da persona digital. E uma segunda razão pela qual é absurdo você derrubar as redes sociais de Marcos Duval é que ele é senador. Ele tem imunidade para as palavras, opiniões e votos. Então você não pode derrubar a rede social dele, impedir ele de conversar com o eleitor, de receber inputs dos eleitores e de prestar contas do mandato. Ainda mais quando ele tem imunidade, uma proteção adicional para além dos cidadãos normais como eu, como você, ele tem essa proteção adicional. A Constituição foi aí vilipendiada várias vezes, ao quadrado, ao cubo, à 4ª potência. Vamos para o terceiro fato da semana que mostra que Moraes está se refreando. Em terceiro lugar, de forma surpreendente, o ministro Alexandre de Moraes permitiu a distribuição de um novo inquérito das fake news, que foi pedido pelo governo, por Paulo Pimenta, para a ministra Carmen Lúcia. Vejam aqui, ó. A ministra Carmen Lúcia vai conduzir um inquérito pedido pelo governo sobre fake news no Rio Grande do Sul. Mas, Deltan, não existia uma prevenção, não tinha aqui mesmo para o Alexandre de Moraes. Então, o que tem de diferente aqui em esse novo inquérito e para Carmen Lúcia? Gente, eu sei que não tinha prevenção e que tinha que ser distribuída para outro ministro do Supremo, mas isso valia para vários outros inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes sugou para ele por uma prevenção que já não existia. Então não me surpreenderia se ele sugasse esse inquérito também. Uma série de outros casos, por exemplo, aquele caso da investigação dos empresários bolsonaristas, aquele grupo de WhatsApp, que depois foi arquivado, apesar das medidas determinadas por ele, como derrubada de redes sociais, bloqueios de contas bancárias, buscas e apreensões, depois chegou à conclusão óbvia que não tinha crime, como a gente já sabia desde o começo. Só que vejam que o ministro Alexandre de Moraes puxou aquele inquérito para ele, embora não tivesse nenhuma relação com outros casos que tramitavam na Suprema Corte e embora ninguém tivesse foro privilegiado. Mas vejam que nesse caso, esse é o terceiro fato da semana, ele permitiu que o inquérito não ficasse com ele e que fosse distribuído para a ministra Carmen Lúcia, o que mostra mais uma vez que ele está se freando. Deltan, e por que o ministro Alexandre de Moraes está recuando? Por que está acontecendo tudo isso? Bom, a razão declarada na matéria que a gente viu no começo desse vídeo, provavelmente soprada pelo ministro nos ouvidos do jornalista,
seria para evitar uma narrativa de perseguição do Bolsonaro e evitar a reação do Senado, que já começou por meio daquela PEC, daquela proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas. Contudo, em segundo lugar, tem uma razão mais forte que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção na grande razão, na razão muito forte, a mais forte de todas, para Moraes estar recuando. Olha lá, esta é a razão. Essa foto representa a razão. Por isso, gente, por conta da repercussão internacional dos arbítrios judiciais e da censura no Brasil. Mas e daí, Deltan? E daí que jornalistas divulgaram os Twitter Files? E daí que o Elon Musk enfrentou Moraes, trazendo a atenção da imprensa internacional? E daí que o Congresso americano expôs os arbítrios e Moraes para o mundo? E daí que o caso repercutiu na imprensa internacional? E daí que isso gera um ambiente favorável para a Corte Interamericana de Direitos Humanos cassar as decisões de Moraes? E, gente, há provas de que a censura do Moraes está impactando todos os brasileiros. Olhem isto aqui, provas vieram à tona. 61%, praticamente 2 a cada 3 brasileiros, segundo uma pesquisa, têm medo de falar e de escrever o que pensam nas redes sociais. Isso mostra que Moraes e o governo Lula instalaram um regime de medo, um ambiente de terrorismo, um ambiente de censura e de autocensura no Brasil. Mas tem ainda uma terceira razão importante que eu quero contar para vocês para Moraes estar recuando. A terceira razão é que a reação do Congresso no Brasil está acontecendo e a fervura está subindo, depois de operações que foram pescarias probatórias contra parlamentares, como aquela sobre Carlos Jordi. Lembre ainda que na Câmara foram coletadas assinaturas suficientes para uma CPI de abuso de autoridade. A isso se soma, nessa nossa terceira razão para o recuo de Moraes, o fato de que Moraes está perdendo o poder. Afinal de contas, ele está deixando a presidência do TSE. Ele está sendo substituído. Olha aqui, ele está sendo substituído pelo ministro André Mendonça, que pode acabar deixando Moraes com o pincel na mão, pendurado no pincel, tirando a cadeira, tirando a escada dele, deixando ele pendurado no pincel. André Mendonça provavelmente vai deixar de referendar essa postura beligerante, censória, autocrática que o Alexandre de Moraes adotou na corte, inclusive criando um órgão que não tem previsão legal, aquele tal do CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que, por incrível que pareça, atacava a democracia com uma política altamente censória. Esse órgão assumiu funções de Ministério Público, violando a Constituição também nesse ponto, e mesmo sendo subordinado a Alexandre de Moraes, peticionava ele diretamente no Supremo para censurar pessoas. Então, Deltan, se Moraes está recuando, então tá tudo bem nisso? Não, gente, não tá tudo bem. Ainda há muitas medidas abusivas que estão em vigor e que precisam ser derrubadas. Além disso, os arbítrios precisam ser anulados, as vítimas indenizadas e as responsabilidades apuradas para que ninguém nunca mais rasgue a Constituição e ataque as liberdades no Brasil. E eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Você acha que tudo bem o Moraes recuar? A gente devia deixar por isso mesmo? Ou a gente tem que apurar responsabilidades, derrubar todos os arbítrios e a gente tem que indenizar as vítimas? As decisões devem ser profundamente avaliadas. O que você acha? Conta para mim aí nos comentários. E a STF pagou quase 100 mil em diárias para a segurança de Toffoli. O ministro levou seu segurança para viagens internacionais. Diárias para um segurança do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal custaram 99,6 mil aos cofres públicos, segundo informações da Folha de São Paulo. O funcionário teria acompanhado o ministro em viagens internacionais para a Inglaterra e para a Espanha. Os gastos estão listados no portal da Transparência, que inclui os pagamentos para o servidor Marcelo Ribeiro Pires, acompanhante de Toffoli nas viagens feitas em abril e maio deste ano. Locado no gabinete do magistrado, Pires é o responsável pela segurança. Após a Folha de São Paulo divulgar essa informação, o STF tirou o site do ar. Assista. Eu gostaria muito de entender como que os ministros da nossa Suprema Corte conseguem determinar, decidir, proferir milhares de decisões por mês se eles passam metade do mês fora do Brasil. É muito curioso isso. E tem um escândalo que acabou de acontecer envolvendo o nome do amigo do meu pai. Você já sabe quem é, né? Vamos lá.
Ministros do STF participam de quase 2 eventos internacionais por mês no último ano. Presta atenção, são os ministros que mais viajam na história do Brasil. Esse pessoal viaja mais do que o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Mas tudo bem, viaja custeado por quem? Tem um gasto nessas viagens, né? Aí saiu essa matéria. Toffoli gasta 100 mil do STF com diárias de segurança em Londres e Madrid. Preste atenção. Segurança recebeu 100 mil. Supremo diz que contratar segurança no exterior é mais caro. Quantia corresponde ao pagamento de 25 diárias. O problema é que esse cara, o nome dele é Marcelo Ribeiro Pires. Ele é brasileiro. Não é um segurança de lá fora que contratou. É um cara daqui que foi para lá. Olha a matéria. O ministro Dias Toffoli gastou 99,6 mil de recursos públicos em diárias para o exterior para um segurança que o acompanhou em viagens para Londres, no Reino Unido, Madrid, na Espanha. A quantia foi paga no mês de abril ao servidor Marcelo Ribeiro Pires. Segundo o portal de transparência do tribunal, o funcionário lotado no gabinete do Toffoli é responsável pela segurança do ministro. Mas eu quero que você preste atenção no detalhe. De acordo com isso aqui, foram 25 diárias no valor de 100 mil. Esse cara ganhou 4 mil por dia, além do salário dele. 4 mil. Uma diária de um deputado federal quando viaja para fora em missão oficial é de 2 mil. 2 mil. O segurança do Toffoli recebe 4 mil, mais o salário, para ficar viajando, fazer turismo junto com o ministro. Aí, presta atenção, o trem piora agora. Quando a Folha de São Paulo publicou essa matéria, muitas pessoas começaram a ir na página para ver outras porcarias. Porque deve ter, meu amigo, mas é muita coisa. Se um segurança custou isso, e todo ministro viaja com seu segurança, imagina o gasto que não é justamente desses ministros aí viajando para fora, porque, eu tô falando, eles viajam mais para fora do que guia de turismo internacional. O que eu não consigo entender, como que eles passam metade do tempo viajando para fora e ainda conseguem proferir milhares de decisões aqui, né? Bom, mas vamos lá. Parece que o STF ficou chateado. E como vocês sabem, toda instituição tem que ter transparência, né? O princípio da transparência. Todo dinheiro público que for gasto em qualquer coisa tem que haver um registro de transparência público, para que as pessoas possam ir lá olhar o que está acontecendo com o dinheiro dos impostos que eles pagam. O que é mais normal e é ótimo. Só que o que o STF fez depois dessa matéria? Saiu essa matéria. E aí, meus amigos? STF tira do ar página de transparência sobre passagens e diárias após questionamentos da Folha. Primeiro, parabéns para a Folha por estar fazendo um trabalho investigativo. E ainda um trabalho investigativo hoje na casa da ditadura. Então tomem cuidado, pessoal, vocês podem ser fechados a qualquer momento. Então ela foi lá e perguntar e tá aí. STF tira do ar páginas de transparência sobre passagens e diárias após questionamento. Medida ocorre após reportagem perguntar sobre as justificativas para gastos com funcionários em viagens no exterior. Porque realmente a gente quer saber. O Supremo Tribunal Federal, deixa eu aumentar aqui. O Supremo Tribunal Federal tirou do ar, nesta quinta-feira, todo o portal de transparência com informações da sociedade sobre gasto com passagens diárias, funcionários, contratos e prestações de contas. Nesta sexta-feira, 17, ainda não havia previsão de quando voltará ao ar. Então, vamos lá. O Supremo que mais viaja na história do Brasil é questionado sobre os gastos absurdos que eles estão tendo, e aí eles vão lá e violam o princípio da transparência, tirando do ar o site que tem nós podemos ter acesso ao que eles estão gastando. Mas é tudo pela democracia. A democracia precisa que tudo isso aconteça. E calma, questionar por que um segurança do Dias Toffoli recebe 4 mil reais por dia de diária é um crime gravíssimo. Não faça isso. Ou você pode ter a Polícia Federal batendo na sua casa, ou você pode ter seu nome colocado dentro de um inquérito, sua vida destruída, sua conta bancária congelada. Porque se você questiona hoje o STF, você é um perigo à democracia. E a democracia não pode tolerar qualquer pessoa que represente perigo às suas instituições sagradas. STF. Vamos todos saudar o STF. No Brasil não se sauda a mandioca, não. Se sauda os reis, dos deuses do Olimpo do STF. Eu não vou falar mais nada, não, porque senão eu vou acabar sendo preso também. Mas isso é um absurdo, é um absurdo. E outra notícia já na tela. Moraes ordena a prisão de fugitivos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes,
emitiu mandados de prisão contra fugitivos suspeitos e condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. A ação ocorreu após uma reportagem do portal UOL revelar que pelo menos 10 condenados e investigados deixaram o país. Na terça-feira, o UOL informou que pelo menos 9 pessoas condenadas e investigadas haviam deixado o Brasil após quebrar suas tornozeleiras eletrônicas, e uma 10ª suspeita estava fora do país com um mandado de prisão em aberto. Até então, a reportagem identificou 45 foragidos com ordens de prisão públicas relacionadas aos ataques à democracia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.